Olá, minha querida, olá, meu querido. Quero desejar as boas-vindas a você que está nos acompanhando pela primeira vez, ou você que já conhece essa obra, já conhece esse canal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela tua presença, pela confiança. Gostaria de desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida e quero que você saiba que esse canal foi feito para te abençoar. Foi feito para a glória de Deus. O nosso principal objetivo é que Deus seja glorificado através da sua vida, através da ministração da tua palavra, que corações e vidas sejam alcançados. Nessa noite eu queria trazer uma palavra para você que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 10. É uma passagem que a grande maioria de nós já deve conhecer, pois ela fala a respeito do espinho da carne, um espinho que perseguia Paulo e que ele até quis retirá-lo. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse espinho. Não vamos nos deter tanto agora nesse primeiro momento, mas eu gostaria de te passar uma visão mais ampla e de tirarmos algumas lições desse texto, daquilo que o Espírito Santo promoveu na vida do apóstolo Paulo, daquilo que ele escreveu, dessa experiência que ele teve com Deus e em que isso pode nos ajudar. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de pedir o teu apoio, gostaria de pedir tua ajuda para esse canal, gostaria de pedir que você que não é inscrito se inscreva, que você que já se inscreveu, que você curta esse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, né, das notificações para que você seja avisado sempre que sair um novo vídeo e que nós possamos juntos contribuirmos para o crescimento do reino de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Pai Santo e amado, Deus Todo-Poderoso, peço que o Senhor abençoe aqueles que me ouvem neste momento. Peço que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga entendimento, Senhor, da Tua palavra, que nossos corações sejam alcançados por ela, é o que te pedimos em nome de Jesus e pelo que já te agradecemos. Amém. Meu querido, minha querida, esse espinho na carne, ele foi permitido por Deus. Porém, está escrito que ele é um mensageiro de Satanás, ou seja, um mensageiro do inimigo, um mensageiro que veio para humilhar a Paulo, que veio para fazer com que o seu espírito se quebrantasse, para que ele pudesse entender a sua limitação e a sua fragilidade. Como Davi clama no Salmo, ele diz que quer que o Senhor lhe permita conhecer o número dos seus dias de vida, para que ele se reconheça como alguém limitado, como um mortal, frágil, cheio de problemas, cheio de limitações,
limitações de espaço, de tempo, de situações, de condições. Somos assim. O apóstolo Paulo, ele está conversando com os coríntios, essa já é a carta, na verdade a terceira carta. Quem sabe um dia a gente pode falar um pouco a respeito disso, né? Essa segunda carta aos coríntios, na verdade, teria sido a terceira carta escrita por Paulo, mas somente as duas que nós conhecemos foi as que Deus quis que chegassem às nossas mãos. Então, nessa segunda carta aos coríntios, Paulo está dialogando, está debatendo com os coríntios a respeito de algumas posições que eles deviam estar tendo na igreja com relação a se exaltarem, porque tinham dons espirituais, porque eram pessoas que eram agraciadas por Deus com dons do Espírito Santo. Essas pessoas acabavam questionando a autoridade de Paulo como se não precisassem, como se a autoridade fosse dada somente por sinais, por prodígios ou por profecias, o que na verdade não é bem assim. Mas Paulo então entra agora com um argumento dizendo: se vocês querem se exaltar a respeito daquilo que Deus tem lhes dado, deixa eu contar a história a respeito de um homem. Esse homem foi arrebatado, se no corpo ou se não foi no corpo, Deus sabe, até o terceiro céu, e lá teve visões e ouviu palavras que ele mesmo não pode dizer. Está muito claro que esse homem de quem Paulo está falando é ele mesmo. Mas ele, por uma certa reserva, talvez um pouco de humildade também nesse ponto, ele acaba não dizendo que é ele mesmo. Ele coloca como se fosse um homem. E ele diz: esse homem ele tem direito de se exaltar. Esse homem tem direito de se vangloriar. Só que o apóstolo muda a direção. Ele diz: embora eu possa fazer isso, eu não farei isso. Eu não tenho feito e não farei isso. Paulo entendia algo que é muito importante, e essa é uma das lições que eu gostaria que nós tirássemos essa noite. Paulo sabe que humildade é algo que atrai o coração de Deus, ao contrário de orgulho e vaidade, que são coisas que não deveriam nem entrar na presença de Deus, e se entrarem, não ficarão impunes, não ficarão sem a justa retribuição. A Bíblia diz que Deus dá maior graça ao humilde, só que ele resiste ao soberbo. Deus é como se ele lutasse contra, ele não ouve, é como se ele resistisse aos pedidos, às orações daquele que é exaltado. Jesus conta uma história para os fariseus, dizendo que um publicano e um fariseu foram ao templo adorar. O fariseu levantava a cabeça e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu faço isso e aquilo, né? Eu não sou igual a esses outros pecadores. E do outro lado, o pobre do publicano, humilhado pela condição que ele tinha diante do próprio povo de Israel, pois era considerado um traidor, ele batia no peito e nem sequer levantava o rosto e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus pergunta: qual desses dois homens saiu justificado da presença de Deus? E a resposta que lhe é dada, e é essa que ele confirma, é dizendo: foi o publicano, porque ele foi humilde diante de Deus. Então nós precisamos ter essa humildade, precisamos ser humildes perante o Senhor. Arrogância e orgulho e vaidade não combinam com a presença de Deus nas nossas vidas. Um outro ponto importante é que quanto mais nós recebemos da parte de Deus, mais nós precisamos desenvolver a medida de humildade nas nossas vidas. Quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós precisamos entender que aquilo não é nosso, não vem de nós. Se você tem recursos financeiros deste mundo, eles não vêm de você. É Deus que permitiu, por um propósito. Se você tem inteligência, não vem de você. É porque Deus lhe deu por um propósito. Se você tem sabedoria, não é porque veio de você. É porque Deus lhe deu. Isso não está em você. Ele te deu por um propósito. Assim como todas as outras virtudes, como todas as outras coisas, quer seja fazer boas obras, quer ser qualquer outra situação, nós precisamos compreender, isso não está em nós, isso vem de Deus, isso vem somente do Senhor. Então, nós precisamos desenvolver, quanto mais queremos de Deus e quanto mais recebemos de Deus, maior deve ser a nossa medida de humildade. Amém? Como dissemos antes,
Arrogância não combina com a presença de Deus. Há lições que precisam ser retiradas desse espinho que foi colocado na carne de Paulo. O primeiro deles é de sabermos que nossas lutas não foram, não são e não serão fatos aleatórios que aconteceram e que fugiram ao controle de Deus. Paulo poderia pensar muito bem, como alguns pensam hoje em dia, que o espinho na carne era somente mais uma perseguição do inimigo das nossas almas, era somente uma obra de Satanás, e não vê por trás daquilo algo que Deus queria fazer na vida dele. Pessoas que se maldizem, pessoas que passam a vida amando por conta das dificuldades que elas sofrem, mas não compreendem que talvez não. Se você é um cristão, eu te digo, com certeza existe um propósito de Deus por trás daquilo. Existe algo que Deus deseja fazer com você ou através de você, através dessa situação, desse espinho que é colocado muitas vezes na nossa carne. Nós só queremos o bem. Nós muitas vezes não compreendemos que precisamos aceitar também os sofrimentos, as lutas. Jesus disse que a gente passaria aflições desse mundo, não é? Jó pergunta à sua mulher: mulher, você recebeu o bem de Deus e o mal você não vai receber? Ou seja, a dor, a perda, o sofrimento, a enfermidade, ou seja lá como esse espinho se manifeste na tua vida, a Bíblia não me diz que espinho é esse. Qual era esse espinho na carne de Paulo? Mas com certeza era algo que o incomodava. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o propósito de Deus sempre leva em consideração as nossas capacidades. Deus sempre leva em consideração aquilo que nós temos condição de suportar ou leva em consideração a condição que Ele nos dará para suportarmos. Porque não se engane, não é você, mas é Deus quem nos permite suportar. Quer você crer em Deus ou não, saiba, Deus tem graça e derrama graça sobre a vida de todas as pessoas, bons e maus, crentes e incrédulos, seja lá quem for. Deus derrama graça para que ele possa superar as adversidades dessa vida. Então nós precisamos compreender que esse propósito de Deus, ele vai chegar a um determinado ponto onde o nome dele será glorificado. E esse é um outro ponto que nós precisamos entender. Tudo o que Deus faz, claro, é com benignidade, é com bondade, é visando um bem maior, é visando produzir vida, produzir coisas boas. Deus não deseja produzir morte, Deus não deseja produzir destruição, embora algumas vezes ele até promova estas coisas. Porém, o propósito de Deus, em último caso, em último estágio, é a glória do nome dele. É manifestar a sua majestade diante das pessoas, para que nós possamos ter o prazer de conhecê-lo. Não é um ato de vaidade de Deus, não é um ato de orgulho de Deus, não, é um ato de amor. É Deus manifestando o amor dele através das suas obras, através da sua glória, para que nós, meros mortais, possamos nos alegrar em conhecermos a glória de Deus, em conhecermos ao Senhor. Jesus disse que os discípulos não deveriam se gloriar através do poder, da unção que eles receberam quando foram comissionados, porque expulsavam demônios, porque os demônios se submetiam a ele. Jesus disse: não, antes vocês devem se gloriar por conhecerem a Deus e por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Um outro ponto importante que nós precisamos aprender é a dependermos de Deus. Paulo, quando ele recebe a negativa da parte de Deus, ele entende: Deus deseja que eu viva desta forma. Ele aceita aquele espinho como parte do projeto de Deus na vida dele e começa a entender que aquele espinho tem como um dos objetivos colocá-lo debaixo da direção de Deus, para que ele não se exaltasse e de repente seu coração se perdesse no meio do caminho. Então ele nos ensina, o espinho nos ensina a dependermos do Senhor, a nos entregarmos a Ele, a estarmos na dependência do que Ele deseja fazer e do que Ele vai fazer em nossas vidas. Outro ponto que também precisamos colocar é que eu preciso me esvaziar de tudo o que sou e de tudo o que tenho, de tudo o que eu recebi, para que eu possa receber mais de Deus em mim, para que Deus possa colocar mais de si mesmo dentro de mim. Paulo diz que, olha o que ele fala no versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, quanto mais Paulo reconhecia a sua fragilidade, a sua limitação, as suas fraquezas, mais o poder de Deus tinha espaço para operar na vida dele. Não que qualquer pessoa, quem quer que seja, possa impedir o agir de Deus. Ele diz, né? Agindo eu, quem impedirá? Mas é como se nós colocássemos limitações da forma como o poder de Deus, ou na intensidade que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Nós precisamos depender mais de Deus, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos nos esvaziarmos mais de nós mesmos, para que entre mais de Deus dentro de nós. Porque Deus não vai competir por espaço na vida de ninguém. Se você não dá espaço, Deus não vai competir. Você terá que dar espaço para que Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida. É o que Paulo diz. Eu vou me gloriar, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nas minhas fraquezas, porque eu sei que quando há fraqueza em mim, porque eu sei que quando existem fragilidades em mim, fragilidades e fraquezas essas reconhecidas por Ele mesmo, eu sei então que Deus entra em providência. Reconhecer a fragilidade me leva automaticamente a reconhecer dependência de Deus. E é o que ele vai dizer. No final do versículo de número 10, ele fala: porque quando estou fraco, então sou forte. O que ele quer dizer com isso? É que quando ele reconhece a sua fragilidade, quando ele reconhece a sua limitação, ele olha, é como se ele olhasse para a própria mão e dissesse: o que essas mãos podem fazer demais? O que essas mãos podem construir demais? Podem construir riquezas, mas não podem me alcançar salvação. Podem me construir uma mansão, mas não podem me comprar um lar nos céus. Paulo está olhando para si mesmo e está dizendo: eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de limitações, então eu vou me entregar em Deus. E aí quando ele se entrega, esse poder que no versículo 9 ele diz que deseja que habite nele, esse poder se manifesta. E como no versículo 9 também está escrito, o poder de Deus então se aperfeiçoa na vida de Paulo, se aperfeiçoa na minha vida, se aperfeiçoa na sua vida. Esse aperfeiçoar quer dizer tornar-se completo, tornar-se sem falta, tornar algo que preenche o todo. Deus deseja preencher a sua vida com a graça dele. Deus deseja que você viva debaixo da graça dele, na dependência dele. E eu te digo com toda certeza, como Paulo diz, eu não me arrependo de nenhum momento depender da graça do Senhor. Ele nunca me falhou, ele nunca me faltou, ele nunca me deixou desamparado. É como ele diz lá no livro de Josué e como ele repete na carta aos Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele não é como o ladrão que quando vê o lobo se aproximando das ovelhas, ele corre e abandona as ovelhas para que as ovelhas sejam devoradas. Não, ele é o bom pastor, aquele que quando vê o lobo subindo para atacar as suas ovelhas, o lobo pode assumir a forma de um ladrão, pode assumir a forma de um marginal, de um bandido, pode assumir a forma dos problemas da nossa vida, mas ele diz: quando eu vejo esse lobo subindo contra as ovelhas, eu dou a minha vida por elas, eu luto por elas. Jesus já deu a vida por você, Jesus já morreu por você. Essa é a maior prova da graça dele, do grau de comprometimento que Deus tem com você. Então, comprometa-se também com Deus. Busque-o de todo o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço, Senhor Deus, que nesta noite, sejam quais forem as dificuldades, Senhor, que teus filhos e filhas estão vivenciando, sejam quais forem os seus problemas, o teu Espírito Santo lhes fale ao coração e que eles possam descansar em Ti, descansar na Tua graça, descansar no Teu favor, descansar, Senhor, nos braços de um Deus que é Senhor, que é todo-poderoso, mas que também é Pai amoroso. Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar os Teus filhos e renovar suas forças. Estejam onde estiverem, que a Tua graça lhes baste, que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza deles e que das suas fraquezas eles retirem fé, eles retirem força e esperança para superarem as dificuldades e para resistirem às provações desse mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, repreende todo o mal que se levanta contra a tua igreja,
as mentiras, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as invenções humanas, todos os sortilégios de Satanás. Que a verdade seja o guia do teu povo, que todos aqueles que nos ouvem nesta noite, Senhor, ou neste dia, ou nesta manhã, sejam alcançados por ti e por teu poder, em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer e quero pedir mais uma vez a tua ajuda, que você compartilhe esse vídeo, faça os seus comentários, o que você pensa a respeito, qual é a tua opinião, se você quer trazer mais algum conhecimento, mais alguma ideia a respeito desse texto, que a gente possa compartilhar e trocar ideias. Amém? Dá um like, curte aí e nos ajude a divulgar essa obra. Que Deus te abençoe.